Bom, gente, mais um programa Pode Podemos. Eu estou aqui com Eros Asfuri, olho no olho, cara a cara, frente a frente. O Eros é pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos, do qual eu sou presidente, mas, antes de tudo, ele é o fundador do Podemos no Acre. E a gente tem que resgatar a nossa história, porque quem não conhece a história nunca vai para frente. Então, Eros, é um prazer estar lhe recebendo aqui. E eu gostaria de que você contasse uma história para o atual presidente de como começou esse partido, quais as tendências que esse partido defende e quais as suas propostas que você tem em sendo deputado estadual. Muito bem. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar com você, Fernando Melo, um nome renomado na política, né, conhecido aí, né, passou por várias funções e cargos públicos. Estamos aqui hoje, né, para dizer um pouco, contar um pouco dessa história do Podemos. Quero dizer que o Podemos ele nasceu, né, aqui no Acre em 2002, certo? Que eu fui um dos fundadores, porque por trás de grandes acontecimentos tem muitas outras pessoas também que contribuíram por esse processo. Então é bom a gente ressaltar isso, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Se a gente quer fazer política, a gente tem que ter pessoas, né, para contribuir no processo. Por trás da gente existem pessoas que realmente contribuíram e que fez hoje um partido grande, que é o Podemos, né? Na época era o PTN. E, na realidade, eu sempre fiz parte, eu concorri, eu trabalhava na empresa de ônibus, né, na aviação Aquiri, na época. E essa vontade de fazer política nasceu lá dentro da aviação Aquiri. E a gente participou de uma eleição em 98, né, em 1998, eleição do sindicato lá. Então, a gente tinha uma disputa muito ferrenha no sindicato, que na época o Chicão era o presidente do Sindicato de Transporte Coletivo. E a gente tinha algumas posições que não concordava com algumas posições que eram colocadas naquele momento. Então, nós fizemos oposição, né, e eu fiz parte dessa disputa dentro da chapa do Sindicato de Transporte. E aí nasceu esse desejo de fazer política, né, de ter um partido na mão e de fazer política, porque a gente nunca teve oportunidades, a gente buscou essas oportunidades, né? Então, a gente entrou em contato com a Nacional, a gente viu que o partido era um partido na área trabalhista, né? Que era o PTN, Partido Trabalhista Nacional, e, através do site do TSE, nós conseguimos chegar em Brasília, que na época o deputado José Maci de Abreu, que foi o fundador do PTN no estado de São Paulo, no Brasil, né? E a gente entrou em contato e ele deu a oportunidade da gente fazer parte da direção, né? Inicialmente, o Francimar Asfuri, meu primo, meu irmão, né, participou desse projeto, né? E nós colocamos o nome à disposição. O Francimar assumiu a direção estadual e eu assumi a direção municipal, né? Isso foi em 2002. Em 2003, nós convidamos algumas pessoas que faziam parte do transporte para vir dentro desse projeto. Montamos uma chapa da direção, né? A diretoria foi montada através dessas pessoas e preparamos o partido para 2004. Eu era o único candidato em 2004 numa chapa de vereador, onde nós coligamos com outros partidos e nós conseguimos chegar a 790 votos em 2004 como candidato a vereador no partido. Eu fui o primeiro candidato a vereador do partido, que hoje é o Podemos, que era o PTN, né? Beleza, rapaz. E que história bonita. E hoje o partido Podemos é um partido grande, é o sexto maior partido do Congresso Nacional, tem 31 deputados e falta ter um deputado no Acre, né? Falta ter... Eros, o PTN virou Podemos e ele elegeu algum deputado? Quem foram os deputados que foram eleitos por esse partido? Então, na sequência, eu fui candidato em 2004, candidato a vereador, e como não obtemos êxito, nós começamos a entender que a gente precisava de um representante, né, no nosso estado. Logo em seguida, foi em 2006, nós tínhamos uma eleição à porta, né, que era a candidatura para deputado estadual, e nós fomos buscar os nomes
que nós achamos que tinham condições de chegar para uma disputa. Naquela época, você podia lançar 54 candidatos a deputado estadual, porque você lançava o dobro, né? 24, na realidade, era 48, né? Você lançava 48 candidatos, que era o dobro mais a metade. Então, dava muito mais do que 54. Você 48 mais a metade de 24... 12. Vai dar 12. Então, era 12 mais 48, 60 candidatos, não é isso? Então, nós poderíamos lançar esse número de chapa. E começamos a avaliar as pessoas que acreditavam no projeto, né? Que a gente sabe que nos grandes partidos sempre tem os grandes medalhões e aí é muito mais difícil você se eleger num partido desse. E naquela época era mais difícil ainda porque você não tinha o fundo partidário, né? O fundo eleitoral de campanha. Então... era financiamento privado, né? Isso, financiamento privado. Né? Naquela época podia doar pessoa jurídica, pessoa física, o candidato ele mesmo que bancava a sua candidatura. E nós fomos fortalecendo os nomes e lançamos, se eu não me engano, 56 nomes, né, que disputaram aquela eleição. Um nome que estava na disputa era o Zé Carlos da ITCA. Foi eleito. Que foi eleito, né? Tinha o Jamil Asfuri também, que ficou como primeiro suplente na época. E como nós coligamos com outros partidos, nós conseguimos, dentro dessa chapa, eleger 2 deputados estaduais, dentro dessa coligação, que um foi pelo PTN, que foi o Zé Carlos, da ITCA, e o outro foi o Gilberto Diniz, lá de Sena Madureira, que foi o outro deputado eleito na época, já em 2006. E aí nós demos continuidade no projeto, né? Como quando o Zé Carlos assumiu como deputado, ele sentiu a necessidade de ser o presidente do partido. É claro que a gente foi contra, que a gente fez todo um trabalho, né? Buscamos fortalecer o partido e achávamos injusto naquele momento a gente sair na hora que a gente conseguiu fortalecer aquele grupo. E como ele era deputado, ele foi a Brasília e conseguiu assumir a direção do partido. Eu acho um erro isso, porque quem faz política é diferente de quem faz política de mandato. Política partidária é uma coisa totalmente diferente. Você precisa estar buscando, fortalecendo o partido. E o mandatário ele tem que se preocupar com os anseios da sociedade, né? Ele tem que fiscalizar o recurso público, ele tem que ouvir as pessoas para trazer definição para os problemas que a sociedade vem enfrentando. Então, isso aí é totalmente diferente. Então, nesse momento, como ele assumiu a direção naquela época, ele não conseguiu fazer as 2 coisas. E, no final, ele não conseguiu a sua reeleição. Nós reassumimos o partido em 2010. Como já estávamos em cima da eleição, nós não conseguimos fortalecer aquela chapa e não elegemos em 2010. Pois como é importante a gente saber da história, né? Porque hoje a visão que eu tenho como presidente do partido que ainda estamos sem mandato, buscamos mandato, mas um partido importante, e eu vejo que o Podemos prega isso, é que a gente tem que ter um grupo dirigente. Os mandatos são a parte, é verdade, mas tem que seguir a orientação daquele grupo político. E a orientação do grupo político é um partido que não é de extrema direita e nem de extrema esquerda. Nós somos um partido de centro, que olhamos para o social, que olhamos para o desenvolvimento da nação, do Acre, da nossa cidade e das famílias. Então, Eros, eu gostaria de saber mesmo, fazendo uma pergunta bem direta, que você fale para o nosso telespectador. Você quer ser deputado estadual, por quê? Quais são as suas bandeiras? O que você defende? O que nós, eu e você, podemos fazer juntos com 2 mandatos, você de estadual e deputado federal, compartilhadamente, né? Eu prego muito que o partido tem que ter mandatos compartilhados com a direção do partido, com os outros parlamentares. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e que falasse também da importância que tem os nossos candidatos majoritários, né? O Thor Dantas, eu queria que você falasse da história que você conhece do Jorge Viana, né, da importância dele ser novamente senador da República, o que o Jorge pode fazer pelo Acre, pode fazer pelo Podemos, pode fazer por essa nação, já que o Jorge hoje é um cidadão do mundo, né? Depois dessa experiência que ele passou na Apex, o Jorge ganhou
uma experiência extraordinária, onde ele conhece autoridades de praticamente todos os países do planeta. Então, é importante, né, que a gente lembre disso, dessa importância. E voltando, né, por que você quer ser deputado estadual? Olha, como eu falei, né, lá atrás nasceu essa vontade, esse desejo de trabalhar para a sociedade, para a população, do modo geral. O que eu penso? Eu penso que o deputado ele tem que estar voltado para a sociedade. Ele tem que escutar, ele tem que ouvir, ele tem que ir no bairro, né? Ele tem que fiscalizar os recursos públicos, onde está sendo investido, qual é a maior necessidade da população, porque não adianta você pegar um recurso e destinar para uma determinada área, sendo que a sociedade ela tem outros anseios. Então, essa questão de buscar essas informações, fazendo debates, fóruns, né, visitando os bairros, esse jeito de fazer política é que realmente a população quer, né, voltada para os seus desejos, para os seus anseios. Porque a gente não tem que ser... Eu não pretendo ser um deputado, se eu tiver essa oportunidade de ser eleito, se Deus assim abençoar, eu não tenho essa vontade de ser um deputado de gabinete, mas sim um deputado do povo, buscando e fiscalizando, porque é isso que o deputado tem que fazer, né? E esquecendo um pouco dos interesses pessoais, porque isso aí é que fragmenta um mandato de deputado, né? Você tem que esquecer os interesses pessoais e voltar para os interesses da coletividade, né? É porque é o nosso princípio democrático, né? Você é um representante, né? A democracia e as eleições é para isso. A importância de você votar. Vou votar numa pessoa que me representa. E essa questão, Eros, de ouvir, cara, eu tenho uma experiência fantástica nisso, sabe? Você vai para uma reuniãozinha, quando você deixa o povo falar, sai coisa boa. Você não desperdice a oportunidade. Isso é um fato que eu gosto de passar para as pessoas jovens como você, é de ouvir, né? Ouvir, porque dali sai uma ideia brilhante e que você pode transformar aquilo numa realidade, transformar aquilo numa lei, transformar aquilo num projeto de uma emenda parlamentar que possa ajudar aquela comunidade. Claro. Rapaz, eu tenho assim experiências, rapaz, eu adoro ouvir. Participar de reuniões da política, eu gosto muito da política por causa disso, porque a gente incentivando, dando oportunidade para as pessoas falarem, elas vão falar o que elas estão sentindo na pele. E aí, cara, eu vou abrir um parêntese aqui para destacar aqui o presidente Lula, porque o presidente Lula, uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo, rapaz, olha, é difícil ser presidente, agora difícil mesmo é ser presidente da República para todos. Porque o cara para ter uma visão daquele lá, ó, aquele cara que está ali em situação de rua, né? Um governante tem que olhar para aquele cara. Por que aquele cara está ali? Ele é um cidadão, ele tem os seus direitos. Então é um cara que está lá na floresta, um cara que está numa situação de dificuldade financeira, que tem um monte de conta, um cara que tem um problema de saúde. E aí a gente tem que ver o fiscal, o deputado estadual, saber por que a saúde não está funcionando. Então, isso é uma função muito importante. Então, eu acho que você está de parabéns por ter essa ideia, né, de representar, de ouvir, e você está no caminho certo. Vai escutar, faça reuniões com os amigos, com quem quiser lhe ouvir, e você assumir esse compromisso com ele. Então isso é muito importante e parabéns. Agora, concretamente, assim, uma coisa já pensada, que você sofreu, que você veja, poxa, se eu fosse deputado, eu queria fazer isso. Eu quero compartilhar contigo os teus sonhos. O que você sonha. Vamos compartilhar, vamos ser do Podemos e ser um partido coeso, um grupo político que possa fazer o melhor para o Acre e o melhor para o Brasil. Muito bem. Então, gente, olha só, nós estamos aqui encerrando, né, esse podcast, essa boa conversa, olho no olho, cara a cara, frente a frente. E aí, Eros, o microfone está à sua disposição para as suas despedidas. Então, mais uma vez quero agradecer. Olhando para ali. A oportunidade
E quero dizer que eu vou colocar o meu nome à disposição. Nossa convenção agora vai ser dia 31 de agosto. E quero convidar vocês ainda. De julho, tenham, né? De 31 de julho. 31 de julho, desculpa. Então, quero convidar você. Nós não temos um endereço onde é que vai ser, mas eu vou estar postando nas minhas redes sociais e vou estar convidando a sociedade em geral para ouvir e para acompanhar. Porque a sociedade, as pessoas têm que se fazer presente, tem que acompanhar, tem que fiscalizar, tem que ser um fiscalizador também, não é só o mandatário. Então a sociedade tem que acompanhar, porque ela tem que conhecer verdadeiramente o político que ela está votando, que ela vai votar, que ela vai acreditar e colocar lá naquela casa, porque é ele que vai representar essas pessoas durante 4 anos. Né? É ele que vai estar defendendo os seus direitos e buscando melhorias para as dificuldades, para os momentos difíceis da sociedade, né? Aplicando o seu conhecimento para que possa trazer recursos e cobrar do executivo para que ele faça medidas que sejam necessárias. Então, eu estou aqui à disposição e quero poder contar com cada um de vocês. Já participamos de outras eleições, sabemos que essa aqui é uma eleição mais difícil, porque mudou muito, né, de eleição para eleição, vai mudando muito, mas estamos aqui e não vamos arredar o pé e vamos em frente, porque eu acredito que podemos fazer muito mais pela sociedade acreana. Legal, gente. Então, estamos encerrando mais um Pode Podemos, com a participação do Eros Asfuri, que é pré-candidato, como eu sou pré-candidato a deputado federal, e temos um compromisso com a nossa sociedade, com o nosso partido, de ser um partido que vai falar o que o povo quer e defender os ideais de toda a nossa sociedade. Muito obrigado e até a próxima.